Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Isaías, capítulo 38, verso 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede, orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Isto te será por parte do Senhor como sinal, de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás volte 10 graus atrás. Assim, recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Cântico de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Eu disse, na tranquilidade de meus dias: Ir-me-ei às portas da sepultura, já estou privado do resto dos meus anos. Eu disse: já não verei mais ao Senhor na terra dos viventes, jamais verei o homem com os moradores do mundo. O tempo da minha vida se foi e foi removido de mim, como choça de pastor, cortei como tecelão a minha vida. Como que do tiar me cortará? Desde a manhã até a noite me acabarás. Eu sosseguei até a madrugada. Como um leão, quebrou todos os meus ossos. Desde a manhã até a noite me acabarás. Como o grou ou como a andorinha, assim eu chireava e gemia como a pomba. Alçava os olhos ao alto. Ó Senhor, ando oprimido. Fica por meu fiador. Que direi? Como me prometeu, assim o fez. Assim, passarei mansamente por todos os meus anos por causa da amargura da minha alma. Senhor, com estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faze-me viver. Eis que, para minha paz, eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançastes para trás das tuas costas todos os meus pecados. Porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem à cova. Os vivos, estes te louvarão, como eu hoje faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo eu os meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Dissera Isaías: tomem uma pasta de figos e a ponham como emplasto sobre a chaga e sarará. Amém. Agora abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 8, verso 1. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo purificado ficou da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém. Irmãos, nós naturalizamos estados que não são naturais. É uma tendência do homem, é uma capacidade de adaptação que nós temos. O ser humano é capaz de se adaptar a tudo, é impressionante. Se você viajar para as regiões extremas da Terra, como o Polo Norte ou o Polo Sul, Ártico ou Antártida, você vai encontrar temperaturas para além de menos 50 graus abaixo de zero, né? E o homem vive ali, o homem consegue viver naquele lugar. E você vai para uma outra região extrema e você encontra desertos em que dá mais de 50 graus acima do zero. E ali também o ser humano vive, consegue tirar água da madrugada, estendendo um voal que pega gotículas de água na madrugada.
É impressionante como o homem se adapta. Se você viajar por certas regiões do Brasil, você vai encontrar pessoas vivendo no meio do lamaçal mais fétido, mais poluído e mais sujo. Constroem palafitas, casas sobre tábuas em cima de pilares de madeira e caminham ali. Certas comunidades da terra vivem em rios tão poluídos que a 3, 4 quilômetros de distância a gente sente o fedor daqueles rios. E aquelas pessoas que estão vivendo ali já não sentem mais uma capacidade de adaptação que o ser humano tem. Mas essa capacidade de adaptação também se revela no sofrimento que a gente traz para dentro da vida da gente. Sabe, muitas pessoas entram num sofrimento e ficam sofrendo a vida inteira. Sofrem num casamento ruim, apanham do marido, tem uma mulher infiel, tem filhos desobedientes que vão para as drogas. E as pessoas vão vivendo e vão aprendendo a reclamar. É como se a reclamação fosse um contrapeso do sofrimento. Eu sofro, mas eu posso reclamar. E reclamam tanto porque sofrem tanto, que o único assunto que tem para falar durante a sua vida é a reclamação. Não conseguem louvar, perdem a capacidade de sonhar. E perdendo a capacidade de sonhar, naturalmente perdem a direção da vida, não tem para onde ir. E começam a viver o que pastor Caio Fábio há muito tempo atrás chamou de síndrome de Gabriela Cravo e Canela, porque tinha uma música que dizia: eu nasci assim, eu sou sempre assim, eu sou Gabriela. E muita gente vive na doença e chega a tomar posse dela dizendo: essa minha enxaqueca tem 20 anos que não me deixa. Pronome possessivo, essa minha enxaqueca é minha, já tomei posse. Tem gente que é tão especialista em doença, porque tem tantas doenças e se trata há tanto tempo, que quando encontra alguém diz assim: eu estou com uma dorzinha de estômago, ela já dá a receita. Olha, você vai comprar esse remédio, mas esse aqui é tarja, você não vai poder comprar, então você vai usar esse daqui, combinado com aquele ali, vai fazer o mesmo efeito. Algumas pessoas passam a gostar tanto da doença, isso é um paradoxo, porque seria para não gostar, e elas reclamam, mas passam a gostar, que se tornam hipocondríacas, se tornam amantes da doença e consumidoras vorazes de remédio. São pessoas que chegam no posto de saúde e inventam doenças para poder levar para casa remédio. Já encontrei gente que ia no posto de saúde, recebia os remédios pelas doenças que dizia ter, voltava para casa, entrava na casa da nora e dizia: olha o que eu ganhei lá no posto, você quer um pouquinho para você? Como se fosse bala. Tem gente que se acostumou com a miséria. Tem gente que se acostumou com usar roupa do primo rico. Isso é tão interessante que os mais jovens não vão se lembrar de um quadro humorístico que passava na televisão, mas os mais velhos com certeza vão se lembrar: o primo rico e o primo pobre. Alguém se lembra desse quadro humorístico? O primo pobre começava o quadro sempre procurando o primo rico e perguntando: será que você não tem alguma coisa que você possa me dar? Num desses episódios, eu vi o primo pobre chegando na casa do primo rico e dizendo: você não tem um espanador velho para você me dar? E o primo rico disse: por que você quer um espanador velho? Ele disse: porque o meu galo entrou na briga com um galo de um vizinho lá e perdeu a briga, está todo despenado, eu vou tentar colar as penas do espanador no meu galo. Ou seja, não tem nada na vida, não tem mais nada. Tem gente que só usa o sapato velho que ganhou do primo, que só usa a roupa que ganhou dos outros. Um vizinho de vez em quando, se condoendo da pobreza que vê aquela pessoa, bate na porta e diz: escuta, eu ganhei uma cesta básica lá na minha empresa, não é uma cesta muito boa não, mas se o senhor quiser e aceitar, eu trago. A pessoa diz: graças a Deus. Sabe, e tem gente que se acostuma tanto com a pobreza, que já fica esperando a cesta básica do vizinho. Engraçado isso, né? Irmãos, mas não é esse o sonho de Deus para ninguém na terra. Deus não programou ninguém para viver na doença. Deus não programou ninguém para viver na miséria. Deus não programou ninguém para sofrer no casamento. Deus não programou ninguém para não ver o seu filho dar certo na vida. Deus não programou que você tenha que ver o seu filho se tornar um maconheiro,
ou morrer na mão de um policial numa troca de tiro. Deus não programou que você tenha que ver o seu marido virar um cachaceiro ou perder o seu marido para uma outra mulher. Deus não programou que você empurre, homem, a sua mulher para o adultério porque não cuida dela. Deus não programou para que você passe a vida dependendo de favor dos outros. Não, o Senhor dá a você a capacidade de virar a sua vida. Nós lemos 2 textos hoje. Nós lemos o primeiro texto que fala do rei Ezequias. E é engraçado porque o rei Ezequias está no capítulo 38 de Isaías, está também em 2 Reis, está também em 2 Crônicas. Você vai encontrar essa mesma história contada com mais detalhes em cada um desses livros. E num desses livros conta que ele ficou muito bem de vida. O povo dele ficou muito bem de vida, e ele ficou então orgulhoso. Ele ficou então cheio de si. Ele se esqueceu de Deus, ele e o povo se esqueceram de Deus. É engraçado porque algumas pessoas experimentam um pouquinho mais de dinheiro, uma situação mais confortável, uma situação conjugal mais favorável, esquecem de Deus. A pessoa melhora na vida e em vez dela ficar mais temente a Deus, ela se afasta de Deus. Ela não tem um carro, vem à igreja, está todo dia na igreja, aí ela compra um carro e agora começa a visitar os parentes que moram em Lafayette, em Sete Lagoas, em Itabira, e começa a faltar de culto. Ela agora tem um carro, então ela não vem mais à escola dominical, porque domingo de manhã ela vai lavar o carro dela. Aquela pessoa que progrediu um pouquinho e conseguiu comprar uma chácara, não é uma fazenda. Não é uma fazenda que cria 500 cabeças de gado, não. É uma chácara de 1000 metros, que nem chácara é. 1000 metros é um lote grande. Corretora que chama lote grande de 1000 metros de chácara, para massagear o ego de quem comprou. Quem comprou 1000 metros diz, eu tenho uma chácara. Tem chácara nada, você tem um lote grande. Chácara é no mínimo 2 alqueires, não tem jeito. A partir daí você vai falar de chácara e de sítio. Mas 1000 metros, 3 lotes, 360 metros mais ou menos, não chega a ser uma chácara. Mas a pessoa comprou ali em Igarapé uma chácara, irmãos, não sei de ninguém que comprou, estou pegando um exemplo da minha cabeça aqui, poderia ser em qualquer outro lugar. E aí ele vai lá, compra meia dúzia de pé de laranja, pé de mexerica, planta no terreno dele e não vem mais à igreja. E aí você diz, cadê o irmão? O irmão sumiu, o irmão não vem mais ao culto, o que aconteceu? Não, todo final de semana eu tenho que ir lá, essa uva está cortando minha laranja. Meu irmão, você está faltando o culto, você não tinha nada, chegou na igreja, não tinha nada, o Senhor te deu isso tudo, agora você tem carro, agora você tem o sítio, agora você já comprou a casa, e agora você não tem mais tempo para Deus. Foi o que aconteceu com esse rei chamado Ezequias. Esse moço se afastou do Senhor. Mas é engraçado, porque o nome Ezequias já traz em si a marca El-Zequiah, El-Hezequiah. El é o nome do Senhor, El Shaddai, o Todo-Poderoso. Zequiah, força, Zequi, força, força de Deus, força do Todo-Poderoso. O nome dele, Ezequias, força do Todo-Poderoso. E quando ele começa a ficar próspero, quando o reino dele fica bem, quando as pessoas se vestem bem, comem bem, têm propriedades, ele então agora se afasta de Deus, esquece que Deus é a força dele. Ele não tem tempo para Deus, pelo que a Bíblia diz que Deus então pesou a mão sobre ele. A Síria se levantou contra ele feroz, como um tigre para dar um pulo sobre a sua presa. Veio uma doença, um furúnculo na barriga dele, uma inflamação, alguma coisa que estourou, cheirava mal, havia uma podridão que saía de dentro dele. E de repente vem um profeta, homem de Deus, homem que Deus mandou, e traz uma palavra que não é boa. Irmãos, nós vivemos tempos difíceis, abrindo um parênteses, em que as pessoas só gostam de palavras boas da parte de Deus. O Senhor vai te honrar, oh glória a Deus, o Senhor vai te exaltar, oh maravilha, o Senhor te ama, aleluia. Irmão, o irmão está relaxado no culto ao Senhor, não volto mais nessa igreja. Irmão, toma uma posição com Deus, não quero mais ouvir essa palavra. Engraçado, né? E o profeta vai visitar o rei Ezequias, El-Zequiah, e diz, ô força do Senhor, a força que de ti saiu, manda te dizer, põe em casa ordem, porque em 3 dias você vai morrer. Então arruma tudo,
Você tem 3 dias para resolver tudo. Em 3 dias o Senhor vai fechar a sua conta. E vai embora. Irmãos, e aí esse homem faz algo muito inteligente. Ele faz algo muito inteligente que eu aprendi com a minha sogra. Engraçado isso, porque há muitos anos, quando eu era apenas namorado e não namorado-marido, né? Hoje eu sou um namorado-marido, mas naquela época eu era só namorado da Simone. E a mãe dela, mulher de oração. Minha sogra era mulher de Deus, mulher de oração, mulher de palavra. Tanto da palavra que ela dava, como da palavra do Senhor. E ela entrou, ela orava toda madrugada. Ela orava toda madrugada. E ela me disse, numa das vezes que a gente conversava, ela disse: meu filho, eu estou passando por uma luta tão grande, que eu acordo na hora e eu não tenho palavras para orar. E essa madrugada eu disse para Deus: Deus, eu não tenho o que falar para o Senhor, hoje eu preciso fazer uma retirada no depósito de oração que eu tenho diante do Senhor. Eu tenho orado tanto, eu sei que eu tenho um depósito diante do Senhor, eu quero fazer uma retirada hoje, eu preciso de milagre. Irmãos, e Deus operou o milagre que ela precisava. O rei Ezequias fez a mesma coisa, porque embora ele tenha se esquecido do Senhor na sua prosperidade, quando Deus pesou a mão e veio o furúnculo na sua barriga, e veio a mão da Assíria, um inimigo cruel às suas portas, e o povo sofria, e vem a palavra do homem de Deus, que não traz a palavra que o homem quer, mas aquela que Deus manda, e diz para ele: põe a casa em ordem, porque é mão do Senhor que está sobre a tua vida e você vai morrer. A Bíblia diz que ele joga a sua cara para a parede, e ele começa a orar a Deus, e ele diz: Deus, é verdade, eu tenho errado diante do Senhor, mas deixa eu te contar uma coisa, antes que eu errasse diante do Senhor, eu andei diante do Senhor, eu realmente fracassei, eu falhei, eu errei, me perdoa, porque o Senhor é grande, é generoso, é maravilhoso, o Senhor é um Deus perdoador, em ti tem sempre esperança. Eu agora não posso contar mais a minha vida com aqueles que vão andar pela terra, porque em 3 dias a minha vida vai ser ceifada, mas eu quero nessa hora trazer diante do Senhor que eu tenho um caminho andando contigo, eu fiz o que te agradava, e eu preciso fazer uma retirada hoje da minha vida contigo. Senhor, me perdoa, e lembra de tudo que eu fiz diante do Senhor. Irmãos, é interessante, a salvação é de graça, mas a bênção tem que ser conquistada. A salvação é de graça, mas a gente tem que pagar um preço para conseguir as coisas na vida. Não adianta apenas te dar um campo, é preciso que você entre lá e lavre. Não é possível apenas te dar uma vaca, você tem que cuidar dela, você tem que tirar o leite dela, tem que fazer o queijo, tem que fazer o doce. A bênção traz em si o trabalho da conquista. A bênção não é a ausência da luta, a bênção é a possibilidade da luta com a vitória. Às vezes a gente acredita na mentira vestida de verdade, de que Deus vai fazer tudo acontecer na nossa vida. Agora eu sou crente, agora eu vou no culto, agora eu canto glória a Deus, não é verdade. Eu preciso ter uma vida de conquista, eu preciso conhecer o poder de Deus, eu preciso avançar contra as portas do inferno e saquear do diabo aquilo que o diabo roubou da minha vida. Esse homem quer fazer uma mudança, e ele entra na presença de Deus, ele clama a Deus, ele traz a memória de Deus, a vida que ele tem com o Senhor. Mesmo que tenha errado, o Senhor o perdoa. O profeta ainda não chegou na própria casa, Deus o chama e diz: volta, Ezequias, e diz para ele: eu ouvi a tua oração, e eu vou acrescentar 15 anos aos dias da tua vida, e eu vou tirar a mão dos assírios de cima dessa cidade, e para essa cidade eu serei um escudo. Eu quero falar com você que sofre. Talvez o seu sofrimento seja fruto do seu erro. O pecado traz sim o castigo sobre a nossa vida, e não é o castigo de Deus, não é a consequência, porque este mundo jaz no maligno. A Bíblia é clara, irmãos, este mundo jaz no maligno. Então, quando eu deixo de andar com Deus, imediatamente quem entra ao meu lado? O maligno. Na falta de Deus do meu lado, o lugar não fica vago. Eu sei que você tem a experiência gostosa do calor humano dentro de um ônibus cheio. Quem já experimentou o calor humano dentro de um ônibus cheio? Já viu? O ônibus está cheio, balançando, né? Você está lá segurando o balaústre ali, todo mundo apertado, sentindo calor. E aí de repente você ouve aquela campainha. Aí você já fica procurando quem foi que...
E aí você percebe que alguém perto de você, aí você já fica preparado, porque a hora que ele levantar, você não vai dar chance do banco esfriar. E aí você olha do lado, tem alguém que está te olhando, você já sabe que vai ser uma corrida. A hora que a pessoa levanta, o mais rápido senta. Deixa eu te contar uma coisa, o diabo ele está olhando para você, esperando o momento em que você vai tirar Deus do seu lado, para ele sentar. O Senhor vai caminhando com você. Aí o diabo diz assim, para os demônios que o servem: fica de olho nela, em algum momento ela vai fracassar. A Bíblia diz para nós, no livro de Apocalipse, que o diabo é o acusador nosso e de nossos irmãos, 24 horas diante de Deus. Ele chegou e teve o atrevimento de dizer para Deus: Jó vai te negar, no momento da luta ele vai te negar. Ele é o acusador, ele fica esperando o momento que você vai vacilar, o momento em que você vai colocar o pecado na sua vida, e nesse momento os demônios que já estão nesse mundo, porque o mundo jaz no maligno, vão se assentar na sua vida. E aí, meu irmão, se prepare, porque vai ser chumbo grosso, aí você vai sofrer, aí entra doença, aí entra pobreza, aí entra miséria, aí entra um casamento ruim, aí entra um filho rebelde, aí entra a perda de tudo que você mais preza na sua vida, porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. O diabo olha para você com 3 projetos para a sua vida. Ele olha para você e diz: matar, roubar e destruir. Ele olha para você e diz: vou matar, vou roubar e vou destruir, vou matar seus sonhos, vou tirar sua saúde, vou destruir sua vida. É assim que ele faz. Eu vou roubar tudo que Deus te deu. Se Deus te deu saúde, eu vou roubar. Se Deus te deu dinheiro, eu vou roubar. Se Deus te deu marido, eu vou roubar. Se Deus te deu filho, eu vou roubar. Quando o diabo passa, onde ele passa, não fica nada. Mas talvez você tenha dado lugar ao diabo. Não sei. Talvez você tenha dado lugar ao diabo, o mundo jaz no maligno. Mas eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, se arrependa. Se converta, volte ao primeiro amor, lembra de onde você caiu, faz um trato com Deus, diz: Deus, eu vou fazer como Ezequias, eu vou virar minha cara para a parede da esperança, eu vou criar coragem de dizer a Deus: me perdoa, eu pequei, dê nome ao seu pecado, diga para o Senhor onde você pecou, não precisa contar para mim. Irmãos, eu amo os irmãos católicos, eu respeito os irmãos católicos, mas eu não acredito naquela doutrina de confessar ao homem os seus pecados. Mas eu digo, você precisa confessar a Deus e dar nome ao seu pecado. Você não pode chegar para Deus e: Deus, perdoa os meus pecados. Que pecados? Tenha coragem de dizer para Deus: eu prostituí, eu adulterei, eu roubei, eu menti. Irmãos, quando você vai confessar a Deus os seus pecados, a Bíblia diz: Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados, se nós confessarmos e andarmos na luz como Ele na luz está. Eu preciso confessar a Deus: Deus, eu prostituí, eu gostei do que fiz, mas entendo que era errado, eu menti, eu prejudiquei, e se eu prejudiquei eu vou consertar, e se eu defraudei eu vou devolver. Não adianta eu apenas dizer: roubei do irmão Rodrigo. Se eu entendo que roubei do irmão Rodrigo, eu preciso voltar ao irmão Rodrigo e dizer: roubei de você, está aqui. Mas o irmão Rodrigo morreu. Espero que você seja vivo, irmão, muito tempo. O dinheiro é da família dele. A dívida acabou com a morte do credor? Não, irmãos, não acaba. Ela passa para o herdeiro. Então, quando você confessa, você fica obrigado a reparar o erro que você cometeu. Aí você vai poder fazer como Ezequias e dizer: Deus, conserta o meu casamento, conserta a minha vida amorosa, conserta, ó Deus, a minha saúde, sara, muda a minha vida financeira. Enquanto tiver o diabo sentado do seu lado, seu casamento não resolve. Enquanto tiver o diabo sentado do seu lado, sua vida financeira não vai para frente. Enquanto tiver o pecado dentro da sua vida, nada na sua vida dá certo. É plantar para jogar fora. E se guardar para comer, não come, apodrece antes de chegar na boca. Mas tem esperança para quem confessa e deixa o pecado. Aleluia. No segundo texto, nós encontramos um homem que a Bíblia não conta para nós porque era leproso. Quero imaginar então que não era um homem que carregava uma lepra de cunho espiritual. A lepra dele não era um fenômeno da espiritualidade, como era a do Ezequias. Não, ele tinha uma doença, existe doença natural. De repente você está assim: nossa, será que a minha dor de cabeça é uma dor espiritual? Não, irmãos, não precisa ficar preocupado. Você sabe se é fruto do pecado ou se não é. Só você examinar. Tem pecado na sua vida? A sua vida não vai para frente. Mas se não tem pecado na sua vida,
e tem uma doença, também tem esperança. O que esse moço fez, Dudu? Ele se colocou no caminho de Jesus. Jesus estava lá em cima com os seus discípulos. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Você não está cansado muitas vezes de uma vida derrotada? A Bíblia diz que a esperança que não se cumpre adoece a alma. Você não está cansado? Tem que se revoltar. Eu estou vendo tanta gente revoltada aí na sociedade dizendo: tem que mudar, tem que atirar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Deixa eu falar uma coisa: em vez de fazer isso, faça isso. Olha para cima, aponta para ele, porque eu sou de um tempo em que o crente fazia esse sinal. Houve uma campanha em Belo Horizonte há 30 anos atrás que se chamava Hoje, Hora de Ouvir Jesus. E o sinal era esse. Os crentes largaram esse para fazer esse. Pelo amor de Deus, que tipo de crente é você? Você trocar esse por esse? Eu te conclamo em nome de Jesus, larga isso e faz isso. Olha para o céu, é de lá que vem a nossa esperança. Não é à toa que Jesus está no alto do monte, sermão da montanha, está lá em cima. O leproso está lá embaixo, o leproso olha para cima. E ele diz: ele está lá, mas ele vai descer, e quando ele descer eu vou estar no caminho dele. E ele tem a coragem de se colocar no caminho de Jesus, e Jesus passa por aquele caminho. Eu quero te falar em nome de Jesus, ele vai passar pelo seu caminho. Jesus vai passar pela sua casa, Jesus vai passar pelo seu emprego, Jesus vai passar pelo seu casamento. O Senhor Jesus é misericordioso, Ele vai passar na sua vida, na sua família. Os teus sonhos são o caminho onde Ele vai passar. O Senhor vai restaurar, se você se colocar no caminho dEle e fizer como aquele moço fez. Eu sei que tu tens poder para mudar a minha vida, aleluia, glória a Deus. Eu sei, aleluia Jesus, aleluia Jesus. Eu sei que o Senhor tem poder para mudar a minha vida. Irmãos, ele não fez outra coisa. Ele teve o trabalho de subir, se colocar no caminho e ficar esperando. A palavra de Deus diz: eis que cedo venho. Trabalhei numa gráfica evangélica, chamava Gráfica Amém, da Missão Amém. Tinha 20 anos de idade, outros tempos, né? Era aquele pau de toda obra, sabe? Aquele faz tudo. Levava material, comprava coisa para gráfica, trabalhava nas máquinas, capinava, jogava bola, fazia tudo. Era uma maravilha. E lá tinha um jornal que se chamava Cedo, em função do versículo: eis que cedo venho. Às vezes a gente fica achando que Jesus não vem mais. Tem tantos anos que eu estou nesse sofrimento, tem tantos anos que meu casamento foi embora, tem tantos anos que meu filho está nas drogas. Eu vou te falar uma coisa em nome de Jesus, como profissional da área de saúde que sou. Eu não conheço ninguém que, viciado em cocaína, heroína, crack, tenha conseguido se libertar completamente. Não. Não conheço na medicina, na ciência, o poder para tirar alguém desse caminho. Consegue tirar por um tempo. Por um tempo a pessoa dá testemunho, por um tempo ela volta, por um tempo, sabe? Mas depois ela some. Aparece depois de 2, 3 dias magra, suja, falando coisas esquisitas. Perde todo o dinheiro, perde carro. Depois começam a sumir as coisas de dentro de casa. As coisas vão sumindo, o dinheiro da carteira da mãe, aquela prataria some, um eletrodoméstico some, uma televisão de 49 polegadas, um dia você chega em casa, tem a marca dela na parede, mas ela não está lá mais. No mundo dos homens, não tem. Mas em Deus há esperança. Em Deus eu acredito em milagre, porque Ele faz de novo, Ele cria de novo aquilo que se perdeu. A Bíblia diz que Ele veio buscar aquilo que havia se perdido. Irmãos, a Bíblia diz que Davi clamou ao Senhor dizendo: Senhor, me dá um coração novo. Ele não disse: Deus, conserta o meu coração velho. Ele não pediu a Deus que consertasse algo que estava com problema. Ele disse: Senhor, arranca o velho e me dá um coração novo. Eu quero um espírito inabalável, um espírito que não se abale pelas coisas desse mundo, um espírito que não se abale pelo poder do diabo. Me dá um espírito, ó Deus, capaz de ser fiel a Ti, aleluia. Como um homem vai ser fiel à sua esposa, se não pelo poder do Espírito Santo? Como uma mulher vai ser fiel ao seu marido, se não pelo poder do Espírito Santo? Como alguém num mundo de dificuldade, num tempo de crise, vai prosperar, se não pelo Espírito Santo? Como alguém vai ser curado de uma enfermidade, se enfermidade dá dinheiro no mundo dos homens? Me perdoem os irmãos queridos que são farmacêuticos,
Mas mais do que eu, você sabe que saúde não dá dinheiro, o que dá dinheiro é doença. É incrível, gente. É incrível. Vocês já repararam como é que as grandes empresas farmacêuticas estão crescendo? Tanto os laboratórios como os revendedores. Você não anda mais por Belo Horizonte sem ver templos da doença, templo dos remédios, drogarias com todos os nomes, drogarias do norte e nordeste, vem para o sudeste, do sudeste sobe para o norte, vai para o oeste, vai para o sul, e são redes. E você entra nas lojas, são aquelas lojas completamente iluminadas, informatizadas, incrível. Você diz, tenho aqui uma receita, você já dá a receita assim, né? Com medo, o que vem? Você tem que tomar um analgésico para carregar a receita, e o calmante para poder ouvir o preço. 4 remédios, aí o cara diz para você assim, R$720? Mas papai ganhou um salário mínimo. É assim. Sabe quem é que pode te dar saúde perfeita? O Espírito Santo, em nome de Jesus. A Bíblia diz, em Atos 9:34, Jesus Cristo te dá saúde, aleluia. Irmão, você não precisa ser quedado, caído, atingido pelo poder econômico dos laboratórios. O Senhor te dá saúde. Atos capítulo 9, verso 34, Ele deu para Ezequias, Ele deu para o leproso, Ele dá para você. Em nome de Jesus, toma posse. Glória a Deus. Esse homem então se coloca diante do Senhor Jesus e diz, Senhor, eu sei que Tu podes me curar se o Senhor quiser. Irmãos, Jesus não é de cerimônia, né? Eu imagino Jesus dizendo, peraí, eu vou te curar, mas vamos fazer o seguinte, vamos chamar os irmãos do louvor, nós vamos fazer um louvor, depois nós vamos fazer aqui uma oferta muito especial, aí nós vamos fazer uma campanha. Cadê o irmão do óleo? Tem que ter o óleo, tem que derramar o óleo aqui na cabeça, aí você vai receber a cura. Irmão, Jesus fez isso? Não. Jesus disse, eu quero, meu filho. Irmão, volta os olhos à palavra de Deus, por favor. Olha lá, capítulo 8, verso 3. E Jesus, estendendo a mão, o gesto mais simples e mais lindo, tocou dizendo, quero ser limpo. Olha aqui para mim. Eu vou encerrar agora porque a gente ainda tem ceia. Jesus manda te dizer nessa noite, Ele quer que você seja limpo de tudo que está te fazendo sofrer. Se é uma causa espiritual por fruto de pecado, se arrepende e tira o pecado da sua vida. Mulher, trata o seu marido com respeito. Ele é o cabeça da sua casa, você é igualzinha a ele. Mas há uma hierarquia disciplinar. Não é uma hierarquia em que o homem é melhor do que a mulher. Não, não é isso, não é. É uma questão de ordem. Como Jesus é o cabeça, o marido é o cabeça da casa. Pode ser que o marido não tenha habilidade financeira, pode ser que o marido não seja o melhor gestor, pode ser que o marido não seja o cara mais esperto do mundo, e raramente o homem é muito esperto, normalmente a gente é meio tapado mesmo. Tenha misericórdia do seu marido, respeite seu marido, por amor ao Senhor, porque Deus vai abençoar a sua casa infinitamente. Não suba no tamanco contra o seu marido, não ponha o dedo, não grite, não faça isso. Lembre da palavra, o Senhor quer trazer o melhor para a sua vida, o Senhor quer encher as suas latas, o Senhor quer te dar saúde, o Senhor quer abençoar os seus filhos, o Senhor quer abençoar o seu casamento, o Senhor quer abençoar o seu sexo, o Senhor quer abençoar as suas férias de final de ano, o Senhor quer derramar bênçãos que você não tem nem ideia sobre a sua vida. Maridos, por favor, olha para mim em nome de Jesus. Não é para usar do que eu acabei de falar, para explorar a mulher. A Bíblia diz tão claramente para nós, maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Um homem de Deus não bate na sua mulher, um homem de Deus não grita para a sua esposa, um homem de Deus não xinga palavrão dentro de casa, um homem de Deus, ele tem oração pela esposa dele, ele intercede por ela, ele é misericordioso. Um homem de Deus lava vasilha, um homem de Deus ajuda em casa, um homem de Deus se lembra da sua esposa quando ele está na rua e passa na frente de uma floricultura e ele não tem dinheiro para comprar um buquê, não pode comprar um buquê, mas ele compra uma rosa. Ele lembra que ela gosta de uma coxinha de frango e ele traz para ela. Não é todo dia, mas ele traz coisinhas que fazem com que ela se sinta valorizada. Ele lembrou de mim. Ele não precisa trazer uma caixa de bombom da Copenhague, mas ele entrou no supermercado e comprou um sonho de valsa, porque sabe que ela gosta de sonho de valsa. O que ele não sabe é que ela está com regime, né, fazendo regime e não queria comer. E ela, muito generosa, vai falar, obrigado, eu como depois. É assim.
A Bíblia diz: filhos, não provoquei, respeitai os vossos pais, que é o primeiro mandamento, que tem uma promessa de Deus. Honra teu pai e tua mãe, filho. Um filho, olha aqui para mim em nome de Jesus, um filho tem que respeitar o seu pai e sua mãe. Não é porque o pai é bom, porque a mãe é boa, é porque é pai e é mãe. Sabe qual é o problema de ser pai e mãe? É que filho não vem com manual. Irmãos, por que os pais não têm paciência com o filho e avô e a avó têm? Vocês já repararam isso? Seu pai foi bravo com você, sua mãe foi brava com você, não deixava fazer nada. Você chega com seu filho em casa, seu filho sobe na cacunda dele, como diz na roça, mexe na televisão, desregula tudo. Você vai chamar a atenção, seu pai vem e diz: não faz isso com o menino não. A sua mãe entra, pega a menina e diz assim: coitada da menina. Aí você olha para ela e fala assim: mas ela metia a mão em mim. Se fosse eu, ela ia quebrar o cabo de vassoura nas minhas costas. Agora ela pega a menina. Sabe por quê? Olha aqui para mim em nome de Jesus. Porque avô e avó são pais que deram certo, já aprenderam, mas o pai e a mãe não vêm com manual. Então, filhos, obedeçam os vossos pais, honra os vossos pais com obediência. Um filho não grita, filho, não grite com seu pai, não grite com sua mãe. Obedeça ao seu pai, obedeça a sua mãe. Isso é bom diante do Senhor e vai trazer bênção, brasa viva sobre a sua cabeça. A Bíblia diz que tudo que você fizer na sua vida vai dar certo. Olha aqui. E diz: pais, não provoqueis a ira os vossos filhos. Sabe, tem pais que provocam, que instigam, que jogam na cara um monte de coisa. Pais não são chamados para isso. O pai é a coluna, a mãe é a coluna. Seja coluna na sua casa em nome de Jesus. Amém? Amém. Que o Senhor possa tornar fecunda essa palavra na sua vida, que você seja abençoado, que você seja enriquecido em tudo em Cristo Jesus, porque todas as bênçãos espirituais já foram derramadas sobre a sua vida. Fique de pé em nome de Jesus.